Olá IPCA, hoje é sábado, dia 27 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 762 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Os fatos narrados neste capítulo acontecem no primeiro ano de Dario, já sob o domínio da Pérsia. E vale a pena a gente falar com você aqui a respeito deste personagem Dario. No estudo do capítulo 5, nós comentamos que alguns identificam Dario com Ciro, hipótese que não nos parece provável. Outros identificam Dario com o general Gobrias, que era babilônico, desertou para os persas e liderou o exército persa na invasão da cidade da Babilônia. Mas, estudando um pouco mais o assunto, percebemos que há outros estudiosos que oferecem bastante subsídios para que interpretemos uma terceira alternativa que deixamos em aberto no vídeo do capítulo 5, de que Dario seja de fato uma terceira pessoa, tá certo? Que não temos maiores detalhes a respeito dela, não há evidências históricas encontradas até aqui, mas que de fato foi um rei e não um general, e que governou na Babilônia por algum tempo, até que Ciro veio a assumir um controle mais geral, conforme nos parece ser sugerido no verso de abertura do capítulo 10. Mas essa questão do Dario, como dissemos, é ainda um enigma histórico no livro de Daniel. O capítulo 9 também tem outros enigmas, e nós vamos ver aqui que alguns dos seus versos estão entre os mais controversos de toda a Escritura. Quando chegar lá a gente fala. Bom, o fato de ser Dario, seja ele quem for, já nos deixa bastante claro então que estamos numa época em que a Babilônia caiu e os persas governam. É o ano 539 a.C. e o profeta Daniel está com cerca de 80 anos de idade. Ele foi exilado com 14 anos aproximadamente no ano 605 e agora então, 66 anos mais tarde, já é um senhor de 80 anos de idade e é mais ou menos nessa época que ele vai ser jogado na cova dos leões. E o que é impressionante aqui é que Daniel está estudando os livros de Jeremias. Com 80 anos de idade, depois de um currículo impressionante como o dele, depois de ter recebido visões tão magníficas quanto as que ele recebeu, ele estuda a palavra de Deus. Isso devia ser um alerta para aqueles que vivem à procura de visões extraordinárias e desprezam o estudo da Escritura. Graças a Deus, se você está nos acompanhando, esse não é o seu caso, não é? Outra coisa que nos chama a atenção é que ele está lendo Jeremias. E se você faz as contas, você descobre que com grande probabilidade Daniel conheceu Jeremias pessoalmente. Jeremias capítulo 1 nos diz que o início do ministério profético de Jeremias foi no 13º ano de Josias, ano 627 a.C. E se Daniel saiu de Jerusalém com 14 anos no ano 605, Daniel nasceu em 619. Se Jeremias começou a profetizar em 627, ele já era profeta há 8 anos quando Daniel nasceu. Se ele profetizou durante todo o reinado de Josias e durante muitos outros reis, ele estava profetizando ainda quando Daniel foi levado cativo. Ou seja, durante os 14 anos de vida iniciais de Daniel, enquanto Daniel morou em Jerusalém, Jeremias era um profeta lá e Daniel deve tê-lo conhecido. Até porque Jeremias falava com os reis e Daniel era da nobreza, por isso mesmo é que ele foi selecionado para ser levado à Babilônia. Interessantemente, 66 anos depois que foi levado para a Babilônia, nós temos Daniel lendo os rolos do profeta Jeremias que, pela providência de Deus, foram preservados e colocados à sua disposição. E o que é que Daniel lê ali? Que o tempo das assolações de Jerusalém era de 70 anos. O cativeiro do povo de Judá, por sua desobediência e idolatria, duraria 70 anos. Daniel leu isso em Jeremias 25, 8 a 11 e em Jeremias 29, 10 a 14. A questão que deixa Daniel preocupado é, ao ler Jeremias 29, 10 a 14, Daniel descobre que o tempo do cativeiro durará 70 anos, que a Babilônia vai ser julgada e que o povo retornará quando buscar a Deus de todo o coração e arrependido. E aí Daniel faz as contas. Bom, 70 anos, eu saí de lá em 605, faz 66, já está quase chegando. A Babilônia vai ter sido julgada? Este já é o primeiro ano de Dario, a Babilônia já foi julgada. Vamos retornar do cativeiro? Que coisa boa! Mas se buscarmos a Deus de todo o coração, opa, temos um problema aqui. Não estamos buscando a Deus de todo o coração. Então Daniel
vai buscar a Deus com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. E ele faz uma oração onde ele busca a Deus com seriedade, com profunda reverência, em grande contrição, e ele suplica a Deus de todo o seu coração. O que ele pede? Pede que Deus tenha misericórdia, porque Deus é justo e o povo devia, na verdade, corar de vergonha pelos seus pecados, como diz o verso 7. Deus fez cair sobre o povo e com justiça a maldição e as imprecações da aliança de Moisés, como lemos no verso 11. Mas nem por isso o povo se arrependeu dos seus pecados e se converteu, como diz o verso 13. Então, Daniel resolve orar e pedir para que Deus produza a salvação, não com base no comportamento infiel do povo, mas com base no caráter fiel do próprio Deus. O verso 18 diz: não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. É em Deus que está a esperança de Daniel, porque o povo não está merecendo. Por isso mesmo, nos versos 16 e 17, Daniel, como fez Moisés ao interceder por Israel lá no livro do Êxodo, coloca toda a base da intercessão em Deus. Deus, faz isso por favor por causa da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, do teu povo, do teu santuário assolado e por causa do teu nome. Então é assim que Daniel ora e é isso que ele espera que Deus faça. Ele está orando, diz o verso 20, e clamando a Deus, quando na hora do sacrifício que deveria ser oferecido no templo, que não existe mais, pelo menos por enquanto, o anjo Gabriel traz a resposta de Deus para ele. Gabriel diz que ele é um homem muito amado e que a resposta veio para ele em função daquilo que ele estava orando. E então, a partir do verso 24 a 27, nós vamos ter a resposta que Daniel recebe à sua oração. Esses são alguns dos versos mais controvertidos de toda a Escritura. O texto hebraico é difícil, os símbolos não são todos claros igualmente, e há muitas variações de interpretação. Nós não vamos apresentar todas elas a você, vamos seguir a nossa posição doutrinária amilenista, vamos interpretar este texto de forma coerente com as interpretações que já lhe apresentamos de passagens de Isaías, Jeremias, Ezequiel, nessa mesma linha, e vamos mostrar a você algumas das questões que fazem com que esse texto seja realmente muito complexo e que determine, assim, muita humildade da nossa parte em relação a alguns de seus detalhes. Graças a Deus, a grande figura do texto, a grande mensagem pode ser bem compreendida e então a gente vai ser assertivo no que pode ser e ser cauteloso no que precisa ser. Vamos lá. Daniel não estava pedindo a Deus que por causa dos 70 anos de cativeiro anunciados por Jeremias, era hora de pensar na restauração, mas o povo não tinha obedecido? A resposta do anjo Gabriel vem nessa direção. Veja que o verso 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mais ou menos como aconteceu com Moisés, que falava, Senhor, o teu povo, e Deus respondia para ele, o teu povo, que fez o bezerro. Aqui acontece a mesma coisa. Daniel está falando o teu nome, a tua cidade, o teu povo, e Deus ainda está dizendo, esse ainda é o teu povo, ainda é um povo pecador, ainda é um povo que precisa de purificação, como você mesmo reconheceu. E então, o povo que não aprendeu ao longo de 70 anos de cativeiro na Babilônia, agora vai levar uma amplificação do juízo. Isso é bastante coerente com aquilo que Deus já tinha falado lá em Levítico capítulo 26, versos 14, 21, 24, 28. Deus diz lá, se vocês não usarem a terra para minha glória, eu os tiro da terra. E foi o que aconteceu. Mas o texto de Levítico 26 diz ainda, se vocês não aprenderem com os primeiros castigos, eu multiplico o castigo por 7. E aqui é que está a chave para as 70 semanas, que são interpretadas por muitos como 70 semanas de anos, 490 anos. O texto hebraico só diz 70 setes. Mas a ideia de pensar em 490 anos aqui é razoável porque, entre outras coisas, o povo desprezou a lição que deveria ter aprendido ao longo dos primeiros 70 anos e agora precisará de 490 anos para ser completamente restaurado. Isso não significa que o povo vai passar mais 490 anos no exílio.
mas significa sim que para as coisas chegarem onde deviam chegar, ainda faltavam 490 anos. Para que a restauração fosse feita nestes moldes que o verso 24 descreve, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O povo logo vai voltar da Babilônia para Jerusalém, mas a restauração não vai chegar nem perto do que precisa até que se cumpram as 70 semanas. Bom, o verso 24 então diz o que Deus quer fazer. É resolver de fato o problema do pecado, é restaurar e chegar naquilo que ele tensionava quando mandou o povo para o exílio. A disciplina, a promoção da sua justiça, mas também a restauração do seu povo. O verso 24 também dá um prazo aqui, 77, 490 anos. Pensamos assim por causa do contexto. E os versos 25 a 27 vão falar de como é que nesses 77 os estágios da restauração serão realizados. Assim, o verso 25 começa: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, o tempo todo aqui vai sair a ordem para vocês começarem a reconstruir a cidade, mas a restauração final só virá até quando chegar o ungido, o Messias, o que não é novidade à luz das profecias anteriores. Esse período de 70 semanas, então, a partir do verso 25, é dividido em 3 períodos. Um período de 7 semanas iniciais, depois um período de 62 semanas e depois uma última semana, a 70ª. O que se tem aqui? Nas primeiras 7 semanas, diz o verso 25, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Trata-se aqui da reconstrução da cidade destruída, da reconstrução do templo, coisas que aconteceram na época de Esdras e de Neemias. Depois, 62 semanas transcorreriam sem que muita coisa seja dita a respeito delas. Mas, finalmente, diz o verso 26, depois das 62 semanas, e isso, segundo a nossa linha de interpretação, já é na semana de número 70, o ungido será morto. O Messias será cortado, é a palavra original, e já não estará. Outra coisa que vai acontecer na semana 70, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas. Então, a morte do Messias e a destruição do templo e da cidade vão acontecer na semana de número 70. O verso 27 fala também de coisas da semana 70, segundo nós assim interpretamos. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é ele? O príncipe que vai destruir o templo ou o ungido? Bom, embora o príncipe esteja mais próximo, nós entendemos que esse ele, e aqui também estamos interpretando, e aqui também há discórdia, esse ele fala do ungido, que é o personagem principal no texto anterior. E por que também pensamos assim? Porque o ungido vai ser cortado, é a palavra para morto no início do verso 26. E cortar é um verbo especialmente associado a fazer aliança. E você deve saber disso ao ter estudado conosco Gênesis 15 e Jeremias 34. Se não o fez, recomendamos que assista esses vídeos. Bom, então o Messias vai fazer aliança com muitos por uma semana, por essa 70ª semana. Na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é isso? Cessar o sacrifício pode ser, e cessar a oferta, pode ser uma referência ao fato de que Jesus fez a oferta final, a oferta de si mesmo, e Hebreus 7:27 nos explicaria isso. Ou pode ser também a ideia de que, em juízo à recusa de Jerusalém em reconhecê-lo como Messias, Jesus pronunciou palavras de que o templo seria destruído. Isso está lá em Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. De qualquer forma, na semana de número 70, o Messias que vai ser morto vai firmar uma aliança com muita gente, e na metade dessa semana ele vai fazer com que os sacrifícios deixem de ser oferecidos. Ainda falando da semana 70, acontece que sobre a asa das abominações virá o assolador.
E esse aqui então é alguém que nos lembra um pouco do chifre pequeno, que nos remete à ideia do anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa então seria a interpretação que apresentamos. Qual? O verso 24 fala que Deus vai promover restauração como Daniel vinha pedindo, mas que essa restauração só vai atingir o seu objetivo não em 70 anos, mas em 70 semanas de anos, em 490 anos. Que muito embora o povo volte para Jerusalém, retorne do exílio, não estará restaurado como deveria. O problema do pecado ainda vai continuar até que o ungido chegue para resolver o problema. Então, o cronograma divino dividirá 70 semanas em 3 períodos. Um tempo de 7 semanas, onde a cidade vai ser reconstruída debaixo de angústia. Um tempo de 62 semanas, sobre o qual não se fala muita coisa, que é o período intertestamentário, e uma última semana, na qual acontecerão muitas coisas. O Messias morre, um príncipe destrói o santuário, o Messias faz aliança com muitos, faz cessar os sacrifícios, e um assolador abominável aqui promove muitas abominações até que a destruição determinada sobre eles se derrame. Essa é a nossa interpretação amilenista. Qual é a dificuldade que muitos alegam em relação a ela? É que, interpretando desta maneira, parece que as primeiras 7 semanas descreveriam um período de aproximadamente de 49 anos, que corresponde aproximadamente ao que Esdras e Neemias levaram para reconstruir a cidade, o templo e tudo mais. Depois, um período de 62 semanas, 434 anos, corresponde aproximadamente ao tempo desde a reconstrução do templo até a vinda de Jesus, o seu ministério, o seu batismo, algum ponto lá da sua vida. Mas de Jesus para cá já se passaram 2000 anos e isso é só retratado como uma semana aqui no livro. E então alguns dizem que isso não faz justiça, porque interpreta os 2 primeiros períodos prendendo-se um pouco mais ao tempo e à semelhança de tempo, e o terceiro período de forma mais livre. Para resolver essa questão, o argumento que nós apresentamos é que o próprio Senhor Jesus, quando fala a respeito deste abominável assolador, em Mateus capítulo 24, verso 15, fala que isso ainda não tinha se cumprido e que se cumpriria quando o templo fosse destruído, e nós sabemos que isso aconteceu no ano 70 da era cristã, quando Tito, general romano, destruiu o templo. Bom, é exatamente isso que está sendo mencionado aqui no verso 26, quando se fala de um príncipe que vai vir e vai destruir a cidade, o santuário. Mas se isso aconteceu no ano 70, e Jesus morreu por volta do ano 30, já não cabia mesmo. Uma semana de anos, 7 anos, nem espremendo com muita boa vontade, você faz 40 virar 7. E isso está bastante claro aqui. A morte do ungido e a destruição do santuário. E nós sabemos que isso aconteceu no intervalo de 40 anos. Tá certo? Então, isso já é um argumento usado em nossa defesa. Outro argumento usado em nossa defesa é: em nenhum tipo de datação você consegue deixar esses períodos de 7 semanas ou de 62 semanas exatos. Se você quiser descobrir qual decreto você vai contar para ser essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, você vai ter 3 possibilidades. O decreto de Ciro no capítulo 1 de Esdras, dado no ano 539. Ou o decreto de Artaxerxes, Esdras 7, dado no ano 458. Ou o outro decreto de Artaxerxes, relatado em Neemias 2, que pertence ao ano 445. Seja qual for o ponto que você marque, você vai ter dificuldade para chegar num ano muito jóia, preciso, no ministério de Jesus Cristo. Algumas ginásticas vão precisar ser feitas para que você consiga encaixar esses 434 anos aí de tal forma que caiba certinho e corresponda certinho a esses períodos. Não se tem condição de fazer isso. A ginástica é ano lunar, tem ano bissexto no meio, não faz com ano solar, não conta esse tempo aqui. Em qualquer caso, nós não temos precisão absoluta. E se nenhuma proposta tem precisão absoluta, por que nós precisaríamos então manter precisões absolutas na interpretação do texto? Então, o que teríamos aqui, embora fique claro
na maneira de interpretar, fica com estas questões dos símbolos realmente nos humilhando e dizendo nós não podemos ter certeza absoluta de nada e temos que reconhecer que estamos sim interpretando alguns períodos de uma certa forma mais ligados ao tempo e o último período de forma menos ligada. Isso nos deixa um pouco confortáveis porque de fato, a morte de Jesus, a aliança que está sendo firmada com muitos, é a pregação do Evangelho, é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, Mateus 26, 28, que foi lá servido na ceia, é que está se estendendo a todas as nações agora. Isso faz bastante sentido e então assim interpretaríamos a última semana. Seja qual for a sua doutrina, e eu não vou explicar aqui as outras posições, uma coisa é certa, a oração de Daniel era a respeito da restauração. E ela foi feita porque já estava chegando perto dos 70 anos que Jeremias predisse. A resposta de Gabriel para Daniel foi a restauração só daqui a 70 setes, porque o povo ainda não está arrependido. E então, só daqui a 70 setes é que o problema do pecado vai ser resolvido com o ungido que vai ser morto. Isso é bem claro. Tá certo? Isso não se discute. E em todo esse processo, a cidade vai ser reconstruída em tempos angustiosos, o Messias virá e ainda acontecerão algumas coisas difíceis, como a destruição do santuário e o assolador trazendo as suas abominações. Seja lá nessa interpretação que temos, ou na interpretação que outros irmãos nossos fazem, colocando isso por fim dos tempos, num período literal de 7 anos, que ainda virá, conhecido como a Grande Tribulação e tudo mais, nós não vamos nos estender nesses comentários. O fato é, Deus está resolvendo o problema do pecado. Deus está no controle da história. Ele revelou isso a Daniel e respondeu à oração do seu servo amado, dizendo, o Messias vai resolver o problema. E isso, certamente, seja qual for a linha de interpretação que você adote, você pode extrair deste texto com toda segurança. Eu espero que estes comentários tenham abençoado a sua vida e ajudado você a entender um pouco deste texto realmente muito difícil. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Bom estudo, boa leitura para você e até segunda-feira então, se Deus quiser. Até lá.